O tema de hoje é o oligopólio. A gente vai pegar uma definição, vamos ver como essa definição é contrastada nos livros, quando se compara o que os livros, os manuais de economia dizem tipicamente, manuais de introdução. Vamos explorar a noção de dominância e, a partir do conceito de interação, a gente vai tirar uma série de consequências que são importantes para a gente entender com maior complexidade o caráter da natureza do funcionamento das estruturas de mercado baseado no oligopólio. E um dos suportes para isso é usar a teoria dos jogos, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Então, a ideia de oligopólio é a ideia que tem poucos, né? Assim como mono teria oligo em grego significa poucos, pólio é colocado tanto como do ponto de vista de vendedores, né? Mas também pode ser considerado um derivado de poder, então de dominância, né? Então, oligopólios é a venda, uma venda realizada por poucos, ou é um poder exercido no mercado por poucos, né? E por que essa palavra dominância ela é uma palavra importante? Porque ela serve para contrastar com o argumento típico que se tem de oligopólio. Então, a gente diz assim que o monopólio é o mercado onde só tem um, o oligopólio é o mercado onde tem poucos, e os mercados competitivos, também considerados pela literatura mercados de concorrência perfeita, são mercados onde tem muitos produtores, né? Mas isso contrasta com uma análise que é feita na realidade. Se a gente tocar esse mono de por dominância de e esse oligo de poucos por dominância de poucos, a gente vai explicar muito mais do que se a gente ficar restrito. Então, se eu tenho, por exemplo, um mercado que tem 20 ofertantes, não é muito pouco, mas eu tenho um domínio de um agente dele que está lá dominando 90% daquele mercado. Esse agente que domina 90%, ele atua como monopolista tipicamente, e os resultados da sua atuação são parecidos com o resultado que a teoria básica, introdutória, classifica, né, atribui ao comportamento do monopólio. A mesma coisa para o oligopólio. Estou lá, no mercado tem 80, tem 100 vendedores, e eu tenho 4 deles que dominam 80, 90% do mercado. Então, se eu olhar 80, 90, não são poucos, eu não entraria numa classificação de que este mercado poderia ser classificado como mercado de oligopólio, já que tem 80, 90, 100 agentes. Mas o fato de 4 deles dominarem 80, 90% do mercado faz com que o comportamento, os resultados sejam semelhantes à teoria que pressupõe que oligopólios são poucos. Então, no lugar de classificar mono como e oligo como poucos, a melhor coisa a fazer é entender o monopólio como o domínio de um agente, e não a exclusividade de um agente, e os oligopólios como o domínio de poucos, e não apenas a existência de poucos nesse mercado. Então, a dominância, ela importa ali nesse caso, né? Essa dominância, ela se reflete em duas coisas importantes. Um exercício de poder, que em economia a gente vai chamar de poder de mercado, e o fato de serem poucos faz com que haja uma interação entre eles. O que é que nós estamos querendo dizer com interação, né? É que o que o outro faz, o outro grande concorrente, o outro grande competidor faz, importa para os demais agentes, que também são poucos. Por que é preciso dizer isso? Porque em concorrência perfeita há uma independência, né? Nós temos uma série de características, a gente já frisou, mas vamos marcar aqui. As empresas são muitas, elas são pequenas, porque são muitas e pequenas, nenhuma delas tem influência no mercado, nenhuma delas tem poder de mercado. Não há interação no sentido que a minha decisão sobre preço e minha decisão sobre quantidade não depende do outro. Existe um preço que é dado no mercado, a empresa ela é tomadora de preço no mercado, ela aceita operar no mercado com aquele preço ou ela se retira daquele preço. Além do mais, independente do que outra fizer, o preço está estabelecido, né, e não há significância daquela empresa no mercado.
ou seja, não conta, não é levado em conta a ação dela de entrar, de sair, de vender, né? Para a tomada das demais. As demais precisam apenas saber seu preço, saber seu custo e participar do mercado. E, além do mais, é uma perfeita difusão da informação, ou seja, também considerado como uma transparência, se sabe tudo daquele mercado. A tecnologia que se desenvolve, os elementos que são colocados, todos para decisão, são dados, né? Isto tudo não ocorre no oligopólio. O oligopólio tem poucos, a ação de ela é feita tendo em face o que o outro pode reagir em virtude do que eu fiz, como um jogo de futebol, né? Estou lá em dois times, se um time está atacando, eu não posso estar com o outro time todo, 10 jogadores na defesa no campo de defesa do adversário. Se o outro está atacando, meu time está recuado. Então, o que um está fazendo, o outro leva em conta. A minha ação é independente do que o outro realiza. Esses grandes participadores do mercado, que têm poder de mercado, eles não são tomadores de preço, eles não aceitam o preço do mercado, eles criam o preço do mercado. A linguagem em inglês se chama-se price makers, para se contrastar com price takers da concorrência perfeita, tomadores de preço. Eu tenho os price makers. Maker é fazer em inglês, né? Mas uma boa tradução que fizeram para português é os formadores de preço. Então eles não aceitam o preço do mercado, eles criam, eles ditam o preço do mercado. E eles também ditam a quantidade. Enquanto aqui o mercado está exposto a um preço e uma quantidade total, aqui não. O preço é determinado e a quantidade final do mercado também é determinada. Essa interação envolve, portanto, né, uma relação de interdependência. Ou seja, quando eu vou tomar uma ação, seja de domínio de mercado, de preço, de quantidade, desenvolvimento tecnológico, de propaganda que eu vou, segmento de mercado, eu estou levando a participação, a reação que o outro vai ter. E nisso nós chamamos de interdependência. É por isso que essa interdependência vai fazer com que a gente possa utilizar o que passasse a ser utilizado ao longo do tempo, a teoria dos jogos, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas antes de chegar a ela, tem um outro caminho que leva a essa interdependência, né? Enquanto por aqui são muitos pequenos e não interagem entre si, e é difícil combinar alguma coisa exatamente porque são muitos, para que todos acordem e mantenham o preço e a quantidade de mercado, é algo praticamente impossível. Quando existem poucos, nós temos a possibilidade de cooperação. A cooperação, ela não é um ato ilícito. A cooperação é uma consequência natural do fato de serem poucos, de terem dominância de mercado e de interagirem. Essa cooperação ela pode ser de diversas naturezas, né? Nós vamos mencionar daqui a pouco uma liderança, e a liderança em particular da função tecnológica, mas o importante que é essa cooperação no oligopólio, ela é uma cooperação que envolve a manutenção, a preservação do mercado. O que é que significa dizer isso? Em oligopólio deixou de ter competição? Não, tem uma competição, eu diria que é muito mais acirrada do que os manuais de economia, né, como o do MENC, o Manual de Economia da USP, etc., ditam. Porque você tem, por exemplo, o gasto que você tem em P&D é uma aposta. Né? Você pesquisa, você pode encontrar uma coisa, uma cura para AIDS, uma cura para a Covid, você pode desenvolver algo novo, mas pode não ter viabilidade comercial. Né? Então, assume muito risco e é uma competição intensa por domínio dos consumidores, domínio do preço, domínio da quantidade, domínio da logística, né? Liderança tecnológica. Então, ao contrário do que os manuais descrevem, a concorrência no oligopólio é intensa e, ao meu ver, mais intensa do que os manuais supõem. Vamos imaginar, por exemplo, uma feira é um mercado ideal para o mercado competitivo. Eu vendo banana, vendo laranja, eu não posso, se elas têm a mesma qualidade, eu não vou vender por um preço mais alto, eu posso a 2 metros de distância, 3 metros, encontrar uma barraca que tenha algo com a mesma qualidade mais baixa. Esse é o paraíso ideal.
né, dos mercados competitivos. Mas a pergunta o mercado de celulares é menos competitivo do que esse mercado da feira? Né? Eu estou com uma logística no mundo todo, eu tenho a Samsung que vem lá da Coreia, então ela tem que alcançar a Europa, o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, né? Onde tem uma iPhone, que é dos Estados Unidos, que é a primeira empresa a atingir $1 trilhão na Bolsa de Valores, mas que a grande parte da sua logística depende da Ásia, já que os circuitos são basicamente construídos no leste asiático, grande parte na China, daí os chineses têm aprendido e passarem a concorrer, cada vez mais estão crescendo no mundo, as Xiaomi da vida, né? A Lenovo, a Xiaomi, a Lenovo compra a Motorola, né? Uma grande marca ocidental. Esse mercado de pesquisa, esse mercado mexe com logística. Será que eu estou tendo menos concorrência nesse mercado, né, do que no mercado de banana, que é o mercado de feira, que é o mercado de laranja, que é o mercado tido como mercado de concorrência perfeita mais típico? Eu, Wagner Alves, acredito que não. E tem muito respaldo em literatura para afirmar que não. Algumas pessoas me seguem. Muito tempo atrás, um autor chamado John Atkinson Robson, com H, não confundir com a senhora Robinson, que é com R, mas ambos são em inglês, né? Ele desenvolve, ele mesmo que escreve em 1890 a primeira versão, assim como Marshall, né, que criou a curva chamada corte de tesoura, o equilíbrio da oferta e demanda em mercados isolados. 1890 é um momento importante porque é criado as leis antitrust, né, nos Estados Unidos, que são utilizadas tanto para monopólio, apresentado pelo filmmaker aqui desse vídeo, e como são utilizados também para o poder de oligopólio do lado, né? E ele vai e estuda, ele diz, olha, tem os benefícios líquidos, né, de concentração de mercado. Eu tenho algumas coisas que eu perco, eu posso praticar mais preço, mas o que é que beneficia? Eu tenho uma tecnologia que só pode ser desenvolvida quando eu tenho muito capital, eu tenho poder de mercado e quando eu tenho dominância, uma agregação muito grande do mercado. Né? São benefícios que a sociedade encontraria. Então, a cura da AIDS não vai vir de uma pequena farmácia ali na esquina, vai vir de um grande laboratório mundial. Da AIDS, da Covid, né? Os testes de automóveis, de crash test, de segurança, são feitos para quem tem capital e pode perder, e são benefícios de segurança, de saúde, de desenvolvimento tecnológico, de agilidade, de imagem, né? Vocês que são de engenharia da computação, que eu tenho por grandes empresas e eu não teria como ter por pequenas empresas, né? Então há uma série de benefícios líquidos pela presença de grandes empresas, ao contrário do que diz a literatura convencional, que chama de os mercados competitivos de concorrência perfeita e todos os outros, monopólio, oligopólio, como concorrências imperfeitas, né? Já não é mais o termo que se utilizado principalmente dentro do trabalho do manual do documento, mas fica aí na raiz do que muita gente pensa a respeito. Bom, então, no oligopólio, dado a possibilidade, a natureza constante de interação, eu tenho uma interdependência, né? A minha ação envolve uma reação e minha ação leva em consideração uma reação. Então, eu vou baixar preço para ganhar mercado. Bom, se eu baixar preço para ganhar mercado, o meu custo médio ele pode ser diminuído devido à minha margem de lucro estar mais próxima do custo mínimo. Eu posso ter um efeito de baixar preço, aumentar a quantidade e diminuir o custo médio, mas essa baixa do preço pode ser mais intensa do que a queda do custo médio, né, que marca o custo por unidade vendida. Agora, eu faço isso e se o meu concorrente também baixar preço, né, significa dizer que ambos estarão com a margem de lucro menor e pode não haver um aumento da participação de mercado. Então, a minha ação envolve uma reação e a minha ação de oligopolista envolve a expectativa de reação do outro. Os dois casos mais clássicos que a literatura pega são dois tipos de duopólios. Né? Quando existem poucos, esses poucos são dois. Num duopólio, você decide a quantidade e o preço é livre. No outro duopólio, você decide o preço, mas a quantidade é fixada. Né? Então, nesse caso do duopólio, é o que mais reflete a noção de
reciprocidade das reações. Mas ele não se resume a este, né? Então, o que é que fazem? Já que uma ação vai envolver uma reação, eu levo em vista a possibilidade de ter ganhos de mercado, com participação de mercado, com lucros maiores, não necessariamente a participação maior envolve lucro maior, eu posso ganhar mais uma participação no mercado, mas eu estou abrindo a minha margem de lucro para poder vender mais barato e abocanhar uma parte do mercado, né? Mas eu começo a estabelecer, ao invés de um comportamento destrutivo, é uma característica do oligopólio ter cooperação entre os agentes, que eles cooperem entre si. E a cooperação principal é uma cooperação para preservar o mercado. Eu compito de várias formas, mas eu basicamente tento não chegar a um limite onde eu esteja produzindo a um preço que é comprometedor no sentido de cobrir meus custos de produção. Isso que é legítimo, no entanto, é acompanhado por um outro movimento, que é o movimento de oligopólio envolver práticas ilegais, como a prática de conluio, né? Que é uma prática, é um crime, que é combinar preço. As leis dos Estados Unidos, da França, do Brasil, da Inglaterra, proíbem que isso ocorra, né? E porque a ideia é que você está no mercado, você está fazendo aquilo que deve gerar, supõe que você está sob concorrência e que você aceita um preço que cobre os seus custos, sua margem, e permite uma margem de lucro para a sobrevivência e expansão do negócio. Conlui algo que vai além disso, porque você gera um dano ao consumidor, né? Praticando preços, extraindo do consumidor mais daquilo que eticamente, legalmente, moralmente é esperado no mercado. E um contexto onde você pratica conluio é o contexto onde viabiliza a prática de cartel. Então veja bem, por natureza o oligopólio envolve interação. Por natureza ele vai envolver ações que são interdependentes. Por natureza os monopólios, os oligopólios tendem a confluir, convergir para uma situação de cooperação. Nada disso é legal. Agora, um caso particular deste tipo de cooperação é a cooperação que envolve o conluio, que caracteriza a prática de cartel, né? Então, combinar preços, combinar diminuição de quantidades que geram uma menor eficiência da economia, né, e uma maior extração do excedente do consumidor por práticas não ilegais, é um caso particular, embora não geral, não necessário, mas que só pode acontecer no oligopólio. Por que só no oligopólio? Porque na concorrência perfeita ser muitos, eu não tenho como combinar essas coisas. Por outro lado, no monopólio, eu também não tenho como combinar no monopólio, já que só eu domino, não tem um par equivalente para que eu combine alguma coisa. Então, o cartel é uma estrutura de mercado característica dos oligopólios e de mais nenhum tipo de sistema de produção. Bom, a gente pode pegar uma série de práticas, né, de cartéis no mundo. A mais famosa delas é a do cartel da OPEP, cartel de petróleo. Esse cartel, essa combinação de cartel foi responsável pelas dois choques, né, o choque de 1973 e o choque de 1979, chamados primeiro e segundo choques do petróleo, onde o barril de petróleo era vendido abaixo de $2, né, no início de 73, e ele é vendido acima de $28 depois de 79, afetando economias como a brasileira, que estavam se industrializando a partir da indústria automobilística, que por definição é uma indústria muito consumidora de petróleo. Portanto, o choque de petróleo criou uma restrição muito grande no Brasil. O Brasil teve uma reação diferente dos outros países, né? Decidiu, no lugar de desacelerar a economia, resolveu acelerar mais ainda, que era aprofundando a produção de derivados do petróleo, criando os polos petroquímicos, né? O Cubatão já existia, mas o polo petroquímico do Rio Grande do Sul,
e o polo petroquímico de Camaçari, no estado da Bahia. São derivados da reação do primeiro choque de petróleo em 73. Né? O polo petroquímico é uma construção de 1974 dentro do governo Geisel, que é o penúltimo governo militar, que teve envolvendo uma reação industrial à crise do petróleo. Alguns atribuem ao grande endividamento do Brasil exatamente esse remar contra a maré nesse período. Outros consideram que foi uma grande ousadia do regime militar e criou um aparelho produtivo em virtude disso. Mas tudo isso com uma reação da existência do cartel, né, da OPEP, que encareceu o preço do petróleo no mundo todo. Então, cartéis são práticas, né, de oligopólio. A gente poderia dar uma série de outros exemplos, mas vamos parar aqui e vamos continuar explorando essa noção de que nós temos uma interação e temos uma cooperação, e nós podemos ter uma cooperação que se dá a partir de uma liderança de mercado. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando a Volkswagen liderava nos anos 70 e 80 a venda de automóveis no Brasil devido ao Fusca e depois ao Gol Bola, a Volkswagen não constava entre as 10 maiores empresas de automóveis do mundo. É muito fácil dizer uns nomes, né, que a gente não inclui Volkswagen. A Toyota, a Honda, a GM, a Ford, né, eram empresas maiores do que a própria Fiat, mas aqui no Brasil ela era dominante. Então o que acontecia? Eu não reunia, né, Volkswagen com Ford, com Chevrolet, para dizer, pessoal, o preço do mês agora é esse aqui para todo mundo, e entendeu? Vamos tomar um cafezinho, depois sair escondido e ir embora. Não, o que acontecia? Eu pegava lá e mudava o preço do Gol Bola. O Gol Bola, qual é o concorrente dele na Fiat? É o Uno, né? Então eu mudei o preço do Gol Bola, eu lá na Fiat falei, olha, se ele aumentou X%, ok, sem ter sentado para tomar um cafezinho, sem ter sentado para combinar, aquilo fica coordenando o mercado todo, né? Isso é uma liderança feita por domínio de mercado. Mas é muito comum a liderança em oligopólio ser uma liderança tecnológica, ou seja, aquela empresa que mais desenvolve tecnologia naquele mercado é a que passa a ser seguida. Então, o que aconteceu? A Honda, que é uma produtora de automóveis, ela também é uma produtora de motos. E o que aconteceu? A maior concorrente dela, embora tenha várias motos interessantes, né, a Kawasaki, também chamada de Kawasaki, a Suzuki, né, as motos italianas, Bugatti, Verucci, etc. A grande concorrente dela era uma empresa de origem também japonesa, uma empresa chamada Yamaha. O japonês chama de Yamaha, né? Então, o que aconteceu? As duas brigavam por liderança tecnológica. Quem tinha mais inovações? Uma moto, o que você tem para inovar é muito menor e vai parecer muito menos significativo, ou para consumo, ou para segurança, ou para desempenho, né? Quando você descobre uma coisa, muita pesquisa por uma coisa muito pequena que você vai mudar na moto. E a Yamaha não estava conseguindo, a Yamaha, como nós chamamos no Brasil, né, não estava conseguindo concorrer com a Honda. O que ela fez? Olha, abro mão, bandeira branca, amor, não posso mais, né? Então, o que eu faço? Honda, você faz a inovação e eu sigo você, tá certo? O que eu posso concorrer na hora que teve inovação, eu vou demorar um tempinho para imitar, você não vai ganhar tanto no mercado a mais com isso, eu vou diferir, se a cor do tanque aumenta o número de cores, o tipo de bancos, acessórios, eu concorro no escopo da produção da Yamaha, mas não concorro no geral, né? Então, a Yamaha aceitou que a Honda fosse a líder do mercado dela e ela passou a seguir a liderança tecnológica. Então, a liderança comercial e tecnológica desenvolvida pela Honda, né, e a Yamaha passou a seguir no mercado, né? Bom, no conjunto todo do mercado, eu tenho uma N possibilidades de interação. Essa N possibilidade de interação fez com que a teoria dos jogos, né, passasse a ser apropriada para tratar casos de oligopólio. E aqui eu vou
abrir umas frestazinhas além do que a nossa bibliografia indica, que é dizer o seguinte, né? Primeiro, a teoria dos jogos foi criada quando? Durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, por uma famosíssima dupla, né, chamada John von Neumann e um outro seu companheiro, parceiro de pesquisa, chamado Morgenstern. Não, é Stern. Né? E os dois desenvolveram isso. O Neumann era muito ligado a vários campos, né, de estudo, conhecimentos, de turbulência. Dizem que ele teria morrido, e assim como Freud morreu perguntando, né, lá na psicanálise, o que é que quer uma mulher? Né? Era o grande drama do Freud. O von Neumann teria morrido e dizer, por que a turbulência? Né? Por que Deus criou a turbulência? Né? Mas ele entrou, tinha um desenvolvimento matemático muito grande, mas era ligado a uma matemática aplicada. Os Estados Unidos nunca foi o dominante de conhecimentos abstratos, nem na física, nem nada, e por isso esses tipos de pesquisa calharam bem naquilo que também veio se tornar a principal economia a partir do século XX, né? Que era uma pesquisa aplicada a conhecimentos da natureza. Só que a teoria dos jogos ela é absorvida por vários campos. Né? A teoria dos jogos, a gente estender um pouquinho o que está na bibliografia, ela pode ser classificada de algumas formas. Primeiro, jogos cooperativos e jogos não cooperativos. Se supõe que o jogo clássico, como a gente acabou de falar, como o oligopólio, sejam jogos que envolvam a cooperação. Então, é por isso que é muito típico em análise de oligopólios se usar uma teoria dos jogos cooperativa. Né? Há teoria de jogos que não são cooperativas, e esse é o grande exemplo que nós vamos dar agora, daqui a pouquinho, com o dilema dos prisioneiros. Bom, mas há os jogos cooperativos e não cooperativos. Há os jogos de uma única rodada, há os jogos de rodadas finitas e há os jogos mais complexos, são jogos com finais indeterminados, com finais infinitos, né, evolucionários, que estão mais distantes aqui da nossa abordagem introdutória. Então vamos ver um caso aqui, que é o famoso, o caso mais clássico de todos, que é o chamado dilema dos prisioneiros. Ele é ilustrado com um problema, uma questão concreta de uma dupla dos Estados Unidos chamada Bonnie e Clyde. Muita gente aqui no Brasil, quando vê Bonnie, acha que Bonnie é um homem, né, e Clyde é a mulher, mas na verdade Clyde é o homem mais velho, um criminoso, já experiente, que conhece uma jovem, ainda adolescente, né, chamada Bonnie. E o Clyde praticava muitos assaltos a banco, e quando conhece Bonnie, Bonnie passa a ser companheira. Né? Existem fotos, né, de Bonnie segurando metralhadora. Eu mesmo assisti 3 filmes sobre Bonnie e Clyde, 2 deles em preto e branco, um colorido. Deve ter outros, não conheço todos, nem pretendo ser expert em Bonnie e Clyde, mas eu só conheço 3. E aí é o seguinte, né? Eles estão praticando crime, diz os relatos de quem fez biografia, dela principalmente, que ela gostava do risco, ela gostava do perigo, e é uma das coisas que excitava ela ser companheira do Clyde, né? Mas quando são pegos, os advogados são separados e ela começa a usar a defesa que ela era uma menina, inexperiente, que um jovem, um adulto, né, acabou seduzindo e levando para o lado do crime, que ela não praticaria isso, foi o argumento. Na teoria, né, na ilustração do dilema dos prisioneiros, o caso que aparece é o seguinte, né, os dois são presos, são detidos, finalmente detidos pela polícia. Quando são detidos, eles são levados em lugares separados. Quando eles são levados para lugares separados, é feito o seguinte, o que a polícia tinha? A polícia tinha um porte legal de armas, que daria um crime, né, seria um crime de 1 ano.
Mas se sabia que havia sido praticados roubos a banco, cuja a penalidade, principalmente nos anos 30, começou a subir. O FBI, até os anos 20, né, caçava muito sindicatos, e o Partido Comunista nos Estados Unidos matou, inclusive, vários comunistas e partidários dos sindicatos. Quando, nos anos 30, que é o ano da Grande Depressão, quando começou a ter muito roubo a banco, e a própria população apoiava, porque achava que aqueles caras enriqueciam e que alguém tinha que tirar um pouco daqueles bancos. As pessoas iam para o cinema na depressão, faltando dinheiro, iam na Grande Depressão pagar filme para ver o bandido fugindo da polícia. A grande coisa era isso, né? Aí quando o próprio governo americano começa a financiar o FBI, não só para ter um aparato melhor para procurar esses que eram os grandes inimigos públicos, mas faziam uma lista, 1, 2, 3 e 4, e aí prendiam, aprendendo o número 1 e tal, né? Um deles é o Dillinger, né? E aí depois também financiar o cinema para ter super-heróis, ter heróis que eram agora o policial e não o bandido, né? Então, o que acontece? Diz o seguinte, separa em duas salas e você tem confessar ou não um crime, que praticado um crime, porque a porte de armas já foi pego na mão deles, já tinha prova suficiente para condenar. Mas confessar que fizeram roubo de banco. Então, qual foi a situação? Eu tenho uma situação onde confessa ou não confessa, por exemplo, eu posso ter aqui Bonnie desse lado confessando ou não confessando, e tem um Clyde desse lado confessando ou não confessando. Né? O que é dito para cada um deles em separado? É o seguinte, se você confessar, e se você confessar primeiro, que vai, então o depoimento vai ser suficiente para me gerar material para que no tribunal haja condenação, você é solto e o outro vai ficar preso 20 anos. Né? Se você não confessar e o outro confessar, ele sai livre e você fica com 20 anos de prisão. Né? E se os dois não confessarem, os dois vão ficar condenados a 1 ano de prisão. Né? Esse é o acordo que é feito. E se os dois confessarem? Se os dois confessarem, o crime vai morrer. Então, aqui está dito. Né? Se os dois confessarem, está nessa tabela. Clyde confessa, Bonnie confessa. Os dois ficam com 8 anos de prisão. Tá certo? Se o Clyde confessa e a Bonnie não, o Clyde sai livre e a Bonnie fica com 20 anos de prisão. Se o Clyde não confessar, mas a Bonnie confessar, ele fica com os 20 anos, ela sai solta. 0. Né? E se os dois não confessarem, né, como tem prova para ter, os dois vão ficar presos 1 ano. Então, a gente tem aquele lá no início do curso, né, a ideia de que as pessoas reagem a incentivos. Então, o que é que eu estou criando aqui? Esse tipo de arcabouço, né, criado, criou um sistema de exercício para poder ser confessado. Há pouco tempo, o ministro do Supremo, ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, o Fux, né, estava dizendo que ele usou, eu até postei aqui no trecho no grupo da gente, né, postou lá dizendo que usou a teoria dos jogos para a delação premiada, e como aquilo foi importante para haver que confessar. Ele ilustra lá o caso do doleiro, né, lá do Paraná, e ele disse que, olha, eu vou confessar. E o camarada da Petrobras que estava do lado, olha, se você vai confessar, você vai dizer muita coisa que me envolve, então eu também vou confessar. Né? Então, para ter o resultado, ou seja, o sistema de incentivos teria o resultado de ter a confissão. Existem aí coisas que o Intercept colocou como forma de conluio, combinações ilegais entre promotor e juiz, né, que invalidaram uma série de provas, daí ter a configuração do cenário atual de concorrentes à presidência, diferente do que tinha naquela ocasião, mas aqui, como não é assunto do tema, não vou me desviar dele, eu volto aqui para a teoria dos jogos, então eu tenho esse lado aqui. Então, para onde conflui? Qual é a lógica de onde conflui esse tipo de arcabouço aqui? Ele conflui para o quê? Para que ambos confessem. Né? Se o outro confessar e ir embora, é que ambos confessem.
Então, ele converge para este tipo de resultado. Este tipo de resultado é o tipo de resultado chamado estratégia dominante. Aquilo que eu faço, que é o melhor para mim, que deve ser o resultado mais provável, independente do que o outro fizer. E aí nós temos um problema muito grande, de um trecho de filme que eu vou passar agora, e talvez por direitos autorais não vou colocar aqui no vídeo. Fiz parte de um sarau. Primeiro eu realizei um ontem e tive fazendo parte de um outro anteontem, onde o camarada disse que porque passou 2 minutos de uma música qualquer lá, o YouTube fechou e foi embora. Então, eu não vou colocar. Mas no filme Mente Brilhante, o que acontece? O John Nash, ele aplica... O John Nash, que aplica a teoria dos jogos, tanto para a biologia, matemático, né? Formado nos anos 40, ele aplica tanto biologia para biologia, mais para negócios, e que ganha o Prêmio Nobel de Economia nos anos 90 por aplicação da teoria dos jogos, né? Ele acaba nesse filme chamado A Mente Brilhante, que concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar, é do mesmo diretor do Gladiador, né? E tem o Russell Crowe. O que acontece? Eles dizem assim, estratégia dos governos, senhor, estratégia dos governos, é o erro mais constante do filme, né? Eles estão confundindo government com governant, né? A estratégia governante, ou seja, a estratégia que domina, ou nos nossos termos, né? Estratégia de dominância, estratégia dominante, a que prevalece sobre as demais alternativas, né? Então, esse filme fica chamando de estratégia dos governos, estratégia não tem nada a ver com o governo. O cara está falando de coisas privadas, não envolve Estado. Pode envolver Estados, mas o que inclusive está passando no filme não tem nada a ver com o Estado. Então, essa é a estratégia dominante. Você acaba confundindo para um resultado que, do ponto de vista é menor. Porque o que é que está aqui sobre a sombra desse resultado? É se eu não confessar e o outro fizer, né? Imagina, o outro é o meu parceiro de crime, né? Nós estamos lá roubando, que é romper a lei, romper o que é acordado na sociedade. Será que para livrar a cara dele não vai estar estimulado, né? A confessar, sair sem pena nenhuma e me deixar com 20 anos? Né? O que me pesa sobre ele? Os 20 anos na prisão. Então os dois confessam e, portanto, pegam penalidade, tendem a convergir para 8 anos. Vamos olhar para essa estratégia aqui de dados que eu digo. Essa é uma estratégia cooperativa ou não cooperativa? Ela é uma estratégia não cooperativa. Por que ela não é cooperativa? Porque Bonnie está numa sala e Clyde está numa sala. Eles não podem combinar o que eles vão dizer. Fica cada um em um lugar separado, pensando o que é que o outro vai fazer. E pensando que é muita vantagem para o outro confessar e muito risco para ele ficar se o outro não confessar, né? Então, esse é um tipo de jogo não cooperativo. Então, cooperativo ou não cooperativo? Não cooperativo este jogo. Agora, ele é um jogo de uma rodada, de várias rodadas, infinitas rodadas. Ele é um jogo de uma rodada só. Você só tem confessa ou não confessa, o resultado é aquilo. Não tem página B, 2 seguinte, etc. Então, esse é um caso clássico de um jogo não cooperativo de uma única rodada. A teoria dos jogos, como eu disse, né, ele tem mais rodadas do que essa. Ele envolve uma complexidade maior, uma reação em ação. Por exemplo, quando você está com vizinhança, eu já me senti muito condição. Se eu estivesse encontrando alguém na rua que me fizesse caso A minha reação seria X. Mas com o seu vizinho, que você pode conviver 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez você tenha uma reação diferente, né? Talvez você tenha, dada a convivência com vizinhança, você tenda a dar um risco de respirar um pouco mais fundo, né? Tentar conversar, tentar fazer outras coisas. A mesma coisa são nos negócios, na economia, né? Quando você tem rivais, que eles são permanentemente seus rivais, permanentemente rivais do mundo todo, né? Você, por exemplo, a Porsche é a grande concorrente da Audi. Aí a Volkswagen compra a Audi e compra a Porsche, né? E ainda assim eles continuam com duas divisões separadas, né? Da mesma empresa,
mas agora estou entrando na Fórmula 1, uma quer comprar uma equipe, outra quer comprar outra equipe, né? Porque eles não querem sair do zero, porque o custo é maior. Estão concorrendo ainda, mesmo fazendo parte do mesmo grupo, o grupo Volkswagen, né? Então, você está concorrendo, você pode concorrer, vocês estão concorrendo por 50 anos, 60 anos, né? Então, você estabelece uma outra estratégia de convivência, onde, em cada circunstância, a estratégia dominante deve ser uma estratégia para preservar o mercado e não para destruí-lo, tá ok? Então é isso, a gente tem aí uma série de colocações. A biografia ilustra o caso dos armamentos da Rússia, a União Soviética versus Estados Unidos, né? Se os dois estão armados, o que é que acontece? Tem um risco de explodir a bomba e ir embora. Aí parecia muito exemplo de coisa assim da Guerra Mundial. Pô, você na época da União Soviética, agora a Rússia está brigando em guerra com a Ucrânia, né? E a imprensa e o mundo todo, político, militar, né? As sociedades discutem a probabilidade de ter ou não uma explosão de guerra, de bomba atômica, como Vladimir Putin diz que pode ter consequências imprevisíveis, né? Esse jogo vem de novo. Aí o livro ilustra o quê? Com uma teoria dos jogos, Estados Unidos versus União Soviética, e tem armar ou não se desarmar. Se os dois se armam, há um risco de explodir o mundo todo, acabar com o planeta. Se um se arma e o outro não se desarma, quem arma se sente seguro, quem desarma se sente inseguro, se sente em risco, né? E se os dois desarmam, os dois não colocam o mundo e eles mesmos em risco, né? E eles e o mundo ficam mais seguros. É por isso que a estratégia dominante é fazer um acordo. Parece assim ridículo essa coisa, uma ilustração teórica, mas não, né? Para quem não sabe, o governo Reagan, que nós mencionamos aqui, né, quando discutimos tributos, na sua apresentação, o governo Reagan, ele foi, além, né, dessa aplicação da discussão da lei de Laffer, ele foi o governo que criou o projeto Guerra nas Estrelas, né, que não era só mísseis, não, era um conjunto de satélites com mísseis no mundo todo, ia gastar trilhões de dólares nos anos 80, né, o orçamento. Só que aí o que aconteceu? Acabou com houve uma queda da União Soviética, né, e a Rússia, e convergiu para acordos, já na era Clinton, se eu não me engano, que vai até 2000, não, o governo, converge para acordos de desarmamento, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Eles continuam com bombas, mas não produzindo tantas quanto tinham anteriormente, e hoje no século XXI, quem mais detém estoque de bombas atômicas é exatamente a União Soviética, certo? Bom, então é isso que a gente está vendo. O oligopólio é o ambiente da interação, onde tem estratégias dominantes que são bem modeladas a partir de teoria dos jogos, né? Nós ilustramos com os jogos para poder ver isso. Então, podemos transpor isso também para o mundo dos negócios. Eu vou ilustrar aqui com um vídeo e, por causa dos direitos autorais, eu vou terminar nesse momento agora e fica aí como base nossa para a discussão. Valeu, aguardo vocês na próxima.